Olá, boa tarde. Dados do Ministério da Saúde apontam que 1 a cada 4 meninas falta aula no Brasil durante a menstruação, o que impacta no aprendizado. Para mudar essa realidade, foi criado um programa Dignidade Menstrual. Ter direito a produtos e condições de higiene adequadas. Esse é um dos princípios do termo pobreza menstrual, que joga luz às dificuldades das pessoas que menstruam em passar pelo processo com integridade. A menstruação, ela é um processo fisiológico, biológico e é visto ainda com muito tabu. Então, muitas pessoas têm dificuldade até de falar sobre o assunto, né? E o que a gente nota é que a gente tem uma expressão que a gente usa, que é a pobreza menstrual. São mulheres que, às vezes, elas não têm acesso aos itens de higiene, aos cuidados de saúde e, às vezes, até desconhecimento, falta de orientação a respeito da menstruação. Em Barbacena, na região central de Minas Gerais, o projeto desenvolvido pela professora e doutora Janaína Moraes busca diminuir a desigualdade de acesso a informações sobre a menstruação. A ideia desse projeto surge por conta do tema da pobreza menstrual, né, que é um tema bem emergente atualmente, tem ganhado cada vez mais a agenda nacional e internacional, principalmente depois que foi lançado um relatório sobre a pobreza menstrual no Brasil em 2021, foi desenvolvido pelo UNFPA e pela Unicef. E esse cenário mostra a realidade, né, de meninas, mulheres e pessoas menstruantes que, por falta de acesso a recurso, infraestrutura e conhecimento sobre como lidar com a menstruação, se encontram em situação de vulnerabilidade. As atividades são voltadas a alunos de escolas públicas e comunidades vulneráveis do município e buscam envolver a todos no assunto, inclusive os meninos. O Marcos foi um desses alunos e aponta como a experiência alterou sua maneira de enxergar a menstruação com mais atenção. No primeiro momento, as meninas relataram abertamente, no primeiro dia, que muitas vezes é um gesto que pode partir dos meninos pode fazer diferença para elas de alguma maneira. Por exemplo, elas relataram que, às vezes, nos dias, né, que tem o período, não irritar os meninos, o menino ser compreensível a isso, a mudança de humor. Foi relatado isso, que às vezes pequenos gestos vai fazer uma grande ação, vai fazer uma grande diferença. Para mim, se fosse uma coisa só para as meninas, digamos assim, seria algo restrito, mas não, o projeto ele se expandiu para os meninos também. Os meninos e homens convivem com as mulheres, né? Então, também é necessário que eles saibam o que é a menstruação, saibam que tipo de vivência e experiência as meninas e mulheres têm em relação a esse tema. O Menstruação Sem Tabu já alcançou mais de 180 estudantes. Para a Giovana, que participou das oficinas em outubro do ano passado, foi possível aprofundar ainda mais sobre o assunto. O projeto fez a gente aprofundar muito mais esses conhecimentos. A gente viu sobre as doenças, sobre os modos de prevenção, preservativo, produtos menstruais. Tudo. A gente tem a tendência a ter esse tabu com o assunto da menstruação, então a minha visão mudou bastante em relação a isso. E para combater a desigualdade social acerca da menstruação, o programa Dignidade Menstrual do governo federal busca promover a saúde de quem menstrua e a garantia de direitos. Um deles é o acesso gratuito a absorventes. A menina, se ela fica usando o mesmo absorvente durante muito tempo, né, aquilo em contato com a pele é um meio de crescimento de bactérias, micro-organismos que pode levar a infecções, né? O mínimo, uma candidíase, uma assadura, uma irritação, porque às vezes elas usam produtos que não têm a menor condição de ter contato com a mucosa da região genital, como, por exemplo, às vezes até jornal. Sobre esse programa do governo federal, que é o Programa de Dignidade Menstrual, na qual é distribuído gratuitamente absorventes para meninas que estão em idade escolar na rede pública de ensino e que são de baixa renda, pessoas em situação de vulnerabilidade que, por vezes, vivem em situação de rua ou estão em situação de cárcere. Muitas pessoas realmente não têm acesso a isso e é uma coisa que deveria ser gratuita e de acesso para todas as pessoas, principalmente para pessoas que estão em situação de rua, que não têm condição de comprar o absorvente. É uma condição
que faz parte de uma pessoa e que é uma necessidade que tem. A distribuição gratuita dos absorventes já tem sido feita, desde que as pessoas atendam a alguns critérios. Ele tem algumas regras específicas quanto à apresentação de uma declaração específica que a paciente precisa retirar, mas ele passa pela mesma regra do programa Farmácia Popular. Esse programa ele atende pessoas de 10 a 49 anos, de baixa renda, estudantes de escola pública ou pessoas em situação de rua. E esse produto ele pode ser retirado aqui 40 unidades a cada 56 dias. E hoje a gente faz uma média de 3.000 pacotes mensais aqui. A região episcopal Nossa Senhora Aparecida convida os agentes das pastorais de comunicação para o 3º encontro regional da PASCOM. Será no dia 25 de agosto, um domingo, às 2 da tarde, na Cúria Regional em Contagem. Com o tema PASCOM para além das mídias, a programação do encontro inclui palestra, rodas de conversa e premiação. A novidade deste ano é que os participantes poderão optar pela inscrição na modalidade presencial ou online. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto pelo site da Arquidiocese. A Pastoral da Esperança promove o encontro de formação neste sábado, dia 20 de julho, 1h da tarde, no Salão Paroquial do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, a Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. A programação do encontro inclui acolhida, momentos de oração, reflexão e partilha. Os participantes são convidados a contribuírem com gesto de solidariedade, doando 1 quilo de alimento não perecível e agasalhos. A Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem fica na rua Sergipe 175, no bairro da Boa Viagem. A Pastoral da Esperança tem como missão ser presença cristã nos velórios, cemitérios e junto às famílias enlutadas. O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas está com programação especial de férias até o dia 27 de julho. A Gabriela Franco é bióloga responsável pelo setor educativo do Museu da PUC e vai nos dar os detalhes. Boa tarde, Gabriela. O quão divertido pode ser o museu nas férias escolares? Boa tarde, André. Temos muita diversão, muito aprendizado aqui no museu. Nossa programação começou ontem, vai até o dia 27. Temos diversas oficinas com diversos materiais para todas as faixas etárias. E o nosso grande sucesso do momento, que está estreando nessas férias de julho, é o nosso planetário, onde as pessoas vão conhecer um pouquinho sobre as galáxias, sobre o céu noturno, sobre o céu durante o dia. E está muito divertido, está todo mundo gostando muito. E a programação do Museu da PUC é voltada para crianças de qual faixa etária? Para crianças de todas as faixas etárias, incluindo adultos, idosos, então podem vir os pais, podem vir os avós. Temos diversão e aprendizado para todo mundo, porque além das oficinas que a gente já oferece, nós temos 3 andares de exposições que abordam um pouquinho sobre a evolução da vida no planeta Terra. E temos os monitores para explicar, para passar informações, passar curiosidades. Então, temos atividades para todo mundo. Todo mundo tem diversão garantida aqui no museu até o dia 27. Para o pessoal que está nos acompanhando de casa, quais atividades que são oferecidas? Pintura, um mini arqueólogo, o que as crianças se tornam aí no museu? As crianças se tornam paleontólogos aqui no museu, escavando ossos, pintando réplicas de gesso, réplicas de animais que nós temos aqui no acervo do museu, fazem atividades com argila, com papéis, levam livros para casa. Temos atividades com todo tipo de material, com todo tipo de diversão e conteúdo. E, Gabriela, existe um limite de crianças por dia de atividade? Nós temos algumas atividades que têm quantidade limite de participantes, então cada criança recebe 2 senhas para essas atividades, que são atividades além das atividades que são livres, então basta os pais chegarem no museu e já irem direto adquirir essas senhas, porque a fila fica grande, então escolha a atividade, vá retirar a senha e vá participar das atividades. E é preciso fazer inscrição para participar? Não precisa fazer inscrição, basta enfrentar essa fila que às vezes fica um pouco grandinha para adquirir a senha. O importante, o que a gente está orientando para esse mês de julho, é que os pais, que todo mundo adquira os ingressos pelo site do museu, para evitar que filas fiquem grandes aqui no museu na hora de adquirir o ingresso. Faz o cadastro, adquire o ingresso em casa, pelo site, chega aqui, só apresenta e fica livre para participar das atividades. E qual que é o horário de funcionamento do museu nesse período de férias?
O museu funciona das 9 às 17, então, como eu disse, vai até o dia 27, de terça a sábado. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima tarde para você. Uma ótima tarde. O Convívio Emaús, sede do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, recebe o 7º encontro de liturgia do Regional Leste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O encontro conta com a participação de 40 seminaristas, diáconos transitórios e padres que foram ordenados em até um ano. Integrantes das 10 dioceses do Regional Leste 2 fazem parte do evento. O encontro teve início no dia 15 de julho e será realizado até amanhã. Com o tema Viver a Plenitude da Ação Litúrgica, a assessoria é do padre Márcio Antônio Ferreira Pimentel, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, 439 cidades de Minas estão em alerta de tempo seco, com umidade relativa do ar variando entre 20% e 30%. Vamos ver a previsão do tempo para hoje em algumas regiões do estado. Em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens, não há possibilidade de chuva. A temperatura mínima foi de 12 graus e a máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar varia entre 39% e 81%. Em Rio Acima, na região metropolitana, o tempo se assemelha com o da capital, com dia de sol e algumas nuvens, também sem chance de chuva. A temperatura mínima foi de 12 graus e a máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar varia entre 43% e 85%. Em Formiga, na região centro-oeste do estado, o dia será de sol com a presença de nuvens, sem chuva. A temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar a 28. A umidade relativa do ar varia entre 42% e 72%. Futebol, o Atlético empatou com o Juventude pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Júnior Alonso abriu o placar na reestreia pelo Galo, mas o Jean Carlos fez o gol de empate do Juventude. Os servidores do Instituto Nacional de Segurança Social entraram em greve por tempo indeterminado. Entre as reivindicações da categoria estão recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho. O INSS tem 19 mil servidores ativos no quadro. Cerca de 15 mil são técnicos responsáveis pela maioria dos serviços da instituição. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos informou que apresentou uma proposta à categoria que prevê um ganho acumulado de 24,8% entre 2023 e 2026 para os servidores ativos e inativos. De acordo com a pasta, esse ganho cobre as perdas inflacionárias do governo atual e também parte das perdas das gestões anteriores. O cidadão que precisar de atendimento pode encontrar alguns serviços no aplicativo Meu INSS. Já pensou frequentar a escola durante o período de férias? Muitas crianças e pais podem achar a ideia ruim, mas o programa Escola nas Férias pode mudar essa perspectiva. E a repórter Fernanda Pontes tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Fernanda. André, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente agora. Pois é, julho é mês de férias, né? E aqui na capital mineira, os estudantes têm a possibilidade de vivenciar diversas atividades nesse período. Tudo isso promovido pelo programa Escola nas Férias da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Educação. A Marcele Aze é diretora da Educação Integral da ESMED, está do meu lado e vai bater um papo comigo sobre esse assunto, né, Marcele? Boa tarde, seja bem-vinda ao Horizonte Notícia. O que é o programa Escola nas Férias? Bom, o programa Escola nas Férias é um programa que foi feito, né, foi concebido para receber os nossos estudantes durante o período de férias escolares. Então, a gente abre as escolas para receber com alimentação, com atividades de lazer, então tem os brinquedos infláveis que eles amam. Então, assim, é o que às vezes os pais ficavam falando, o que eu vou fazer com o meu filho nesse período? Então, a gente abre as portas da escola para poder receber esse estudante. Queria que você falasse um pouquinho das atividades que são oferecidas nesse período, né? Sim. Então, além da alimentação completa, né, café da manhã, almoço e lanche, são ofertadas também oficinas diversas de futebol, de esporte, de artesanato, de cinema,
cinema, né? Cineminha na escola, tem essas atividades, as oficinas, e tem um passeio que cada escola realiza pelos parques das cidades, alguns cinemas, né? Pelas praças. Então tem os passeios, tem as oficinas e os brinquedos infláveis também, que é um sucesso para as criançadas, né? A piscina de bolinhas, os brinquedos infláveis. Então tudo isso faz parte da nossa programação. Existe uma faixa etária, né, Marcele, que é contemplada aí nesse programa. Eu queria que você falasse qual é essa faixa etária e também se estudantes, em geral, podem participar ou só para aqueles que estão na rede pública. Sim, a faixa etária atendida são estudantes, né, crianças de 6 a 14 anos e pode procurar as nossas escolas. Se quem quiser descobrir qual escola que está participando, pode entrar no portal da PBH e só digitar PBH Educacão, que vai ver lá Escola nas Férias, vai clicar e vai achar o nome das escolas com endereço que estão participando. Só que as vagas são limitadas, então tem escola que já está com as inscrições encerradas e tem outras que ainda tem vaga. Então o pai, o responsável, olha lá a listagem das escolas participantes, entra em contato com a escola ou vai, se for pertinho da casa dele, perguntar se ainda tem vaga. E pode ser estudante da nossa rede ou outro estudante de outra rede. Está passando férias na casa da avó, está passando férias na casa da tia, mas deixando claro que tem que correr para... E os dias do Escola nas Férias vai ser 29, 30 e 31 de julho. Segunda, terça e quarta-feira, das 9 às 16 horas. É uma boa oportunidade para tirar a criançada de casa e das telas também, né, Marcele? Com certeza, porque lá vai ter o convívio com outros colegas, né? Às vezes é um convívio diferenciado do que é o normal na escola, né? Que eles usam mais as partes quadra, pátio, essa vivência no entorno da escola. Então, com certeza, é uma oportunidade maravilhosa de entrosar nas férias. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, Marcele. É isso, André, eu volto com você. Como disse a Marcele, as vagas são limitadas, quem tiver interesse tem que correr. Lembrando que durante esse pré-período eleitoral, o portal da Prefeitura ele está com algumas opções desativadas, mas essa parte de serviço do Escola nas Férias está ativa. Eu volto com você. Tá certo, muito obrigado pelas informações, Fernanda. Boa tarde para vocês. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço teve lucro recorde de 23 bilhões e 400 milhões de reais em 2023. O valor é quase o dobro do registrado no ano passado. No próximo dia 6, o Conselho Curador do FGTS se reúne para definir a parcela do lucro que será repartida entre os trabalhadores. Em 2023 e 2022, 99% do lucro foi distribuído aos cotistas. A Caixa Econômica Federal tem até o dia 31 de agosto para acreditar a parcela dos lucros do FGTS repartidos entre os cotistas. Já que estamos falando sobre o FGTS, vamos conversar com a advogada Juliana Bento sobre o fundo. Boa tarde, Juliana. Como que é feita essa distribuição do lucro do FGTS para o trabalhador? Boa tarde, André. Pois é, um método muito simples para todo mundo que teve recebimento de fundo de garantia, teve inscrito lá a conta do fundo de garantia até 31 de dezembro de 2023, recebe o crédito diretamente na conta do fundo de garantia. A própria Caixa Econômica Federal cuida desse depósito diretamente na conta do trabalhador. Pois é, levado em conta esse período, né, o saldo até o dia 31 de dezembro do ano passado, quem sacou o FGTS após essa data, a pessoa em fevereiro, março deste ano, tirou o dinheiro, vai ter direito à participação no lucro também? Todo mundo que era cotista até 31 de dezembro, quer dizer, que era trabalhador com vínculo empregatício, que recebia fundo de garantia, vai ter direito. Gente, é só para quem tinha vínculo empregatício, que recebia a parcela do fundo de garantia contribuía, na verdade, para o fundo de garantia todos os meses. Então, mesmo que não tenha saído do trabalho, não faça mais contribuição para o fundo de garantia, se era participante do fundo de garantia até 31 de dezembro, recebe essa participação dos lucros na conta do fundo de garantia de cada um. E recentemente o STF julgou mudanças no rendimento, né, do FGTS. A alteração já está em vigor? Já sim. Como que vai funcionar a partir da decisão do STF? A partir da decisão do STF, toda correção do fundo de garantia será feita pelo IPCAE, que é o índice de correção monetária que acompanha o que mais ou menos descreve a inflação. Antes não era assim. Antes esse reajuste, né, dessa correção monetária era feita pela TR. E como a TR em alguns meses ela foi negativa, isso trouxe um grande prejuízo para todos os trabalhadores. Muita gente estava esperando essa ação e ficou definido que o valor vai ser corrigido somente pelo IPCAE
somente a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, agora em 2024. Para trás não vai haver alteração e nem vão pagar qualquer diferença, infelizmente. Infelizmente para o trabalhador, mas Juliana, como que é feita a contribuição do trabalhador para o FGTS? Todo mundo que trabalha com vínculo empregatício, todos os meses contribui com 8% do seu salário base para o fundo de garantia. E esse valor é sempre creditado lá na conta do fundo de garantia de cada um. Esse valor é creditado a partir do que você trabalha com vínculo empregatício. Então, são 8% sobre o salário base. Tá certo, Juliana. Muito obrigado, viu, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Para você também, para todos. Boa tarde. Você está vendo o QR Code ali no canto da tela? Aponte a câmera do seu celular para ter informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 66% da meta de arrecadação para o mês de julho. A sua ajuda é muito importante. Você pode sugerir assuntos para a gente discutir aqui no Horizonte Notícia pelo WhatsApp 31 996802910. E para rever reportagens que foram ao ar, acesse o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. Nós voltamos amanhã 12h30. Fique com Deus e até lá.